Olá, time, tudo bem? Você fez o IBGE, tá cheio de perguntas e eu tenho algumas respostas aqui para você. Ao longo desse período eu recebi diversas perguntas, muitos questionamentos. Eu resolvi aqui consolidar, juntar os principais questionamentos e vou responder um a um para você aqui rapidamente, diretamente, claramente, para você não ter mais dúvidas. Vem comigo! Pessoal, quem não me conhece, eu sou Eduardo Cambuí. Você está aqui no meu canal em que eu falo sobre produtividade, aprendizagem, gestão do tempo e, claro, muitas dicas importantes para você ter sucesso na sua jornada da aprovação. Hoje a gente vai falar um assunto muito importante sobre os questionamentos que eu fui recebendo ao longo de todo esse período de estudo. Desde lá de trás, muitos questionamentos foram aparecendo e eu fui tentando resolver. Mas devido à imensidade, muitos, repetitivos inclusive, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que eu espero ajudar você. Eu separei por grupos e vamos começar falando sobre a nota. Então tá aí, questões sobre nota. Primeira pergunta sobre a nota é: zerei, e agora? Time, lembre-se, quem zera a prova está eliminado. Quem zera alguma matéria está eliminado. Ou seja, não há o que fazer. Se você zerou matemática, está eliminado. Se você zerou ética, está eliminado. Se você pode ter ido muito bem em outras matérias, mas se você zerou alguma delas, você está eliminado, infelizmente. Professor, além disso, outras informações importantes que eu quero aqui sobre a nossa prova. Quais são, então, os mínimos necessários para que eu possa passar nessa prova, por favor? Estou precisando saber dos mínimos. Claro, pessoal. Primeira coisa é, para a prova de recenseador, o mínimo da prova geral, além de não tirar zero em nada, na somatória geral, você precisaria tirar acima de 15 pontos. Na prova de recenseador, acima de 18 pontos. Ou seja, de 50 questões para recenseador, precisava tirar mais do que 15 e não podia zerar. Na prova de agente, eram 60 questões, mais de 18 e não podia zerar. Só isso para você não ser eliminado. E vai gravando esses termos, tá? Eliminado é aquele que não tem chance mais, está fora do processo seletivo, está eliminado. Quem obtiver essa pontuação e não tiver zerado, está classificado. E aí dentro desse está aprovado. E dentro desse grupo que está aprovado, a gente vai separar os classificados e os não classificados, que a gente já vai ver agora para você entender, tá? Uma outra pergunta que está relacionada a isso aqui que me fazem muito é o seguinte: Cambuí, em relação a esse daqui, e se ninguém passar? E se ninguém passar? Porque realmente a prova foi difícil, ou a gente teve alguns mínimos e muitas pessoas não obtiveram resultados positivos. E se ninguém passar, o que acontece? Vai fazer outro processo de seleção? Vai convocar outras pessoas de outros processos? Vai dar uma segunda chance para as pessoas que foram eliminadas? O que vai fazer? Simples, pessoal, o processo foi feito e somente pessoas que não foram eliminadas serão convocadas. Se a gente não tiver pessoas aqui classificadas, não eliminadas, aprovadas dentro da sua região, vão chamar da região mais próxima. Então, a região mais próxima, mais vizinha, que tiver ali um grupo de pessoas que foram aprovadas e que não foram chamadas ainda, vão ser chamadas, convidadas a trabalhar na sua localidade. Se eles quiserem, ok. Se eles não quiserem, vão chamar de outra, assim sucessivamente. Uma vez que essas pessoas escolhem estar ali, já era. Então, agora a escolha dela, a opção delas é aquela região. Então, não tem mais como se arrepender, por assim dizer. Beleza? Mas, infelizmente, aí a gente chama de outros locais, não tem como convocar você. Professor, qual é a diferença aqui desses não classificados para os eliminados? Bom, eu mostrei para vocês há pouco tempo, né? Também no outro vídeo, eu vou deixar aqui disponível para vocês também alguns vídeos, né, disponíveis. Aqui eu falo sobre essa questão da eliminação, quem está eliminado, quem não está eliminado. Recentemente, IBGE junto com a FGV divulgaram uma nota, uma correção do edital, né, uma retificação, autorizando as pessoas que também não foram classificadas, mas que foram aprovadas, a também terem a possibilidade de convocação.
e isso é muito bom. A gente já fez um vídeo sobre isso, dá uma olhadinha aqui, ó, nesse vídeo aqui que eu deixei. Por quê? Lembra que é o seguinte, pensa numa lista. As pessoas que não tiraram o mínimo, as pessoas que zeraram, elas estão eliminadas. Lembra que a gente falou? Eliminadas, não tem o que fazer, estão fora. E é isso, vai sobrar aqui um grupo de pessoas que esse grupo foi classificado e esse grupo não foi classificado. Qual é a diferença? Quem está aprovado e está classificado está dentro do número de vagas. Quem foi aprovado e está fora do número de vagas está aqui, ó, como não classificado, como não eliminado. Entendeu a diferença? Então são três coisas: classificado, não classificado e eliminado. Eliminado não tirou o mínimo, já era, está fora do certame, está fora do processo. Aqui quem passou, mas está aqui dentro, fora do número de vagas, é o não classificado, o não eliminado. A gente viu que tem possibilidade agora de ser convocado também. Antes não tinha, né? Tinha uma restrição, tinha um limite, não podia chegar nessas pessoas, quase não, né? Dependendo aí da quantidade de vagas. Agora liberou. Agora pode chamar até todo mundo que não foi classificado, se for o caso, tá? Então é uma coisa boa. Outra pergunta relacionada também a esse assunto é: eliminado tem chances? Alguma, professor? Por favor. Bom, a gente viu que infelizmente eliminado não tem chance. Eliminado está eliminado, não atingiu os requisitos mínimos para passar na prova. Então não tem segunda chance, não, mas não tem ninguém, não interessa, vai chamar da próxima região. Mas não vai ser, já era. Infelizmente, para esse certame, para esse processo, quem não tirou o mínimo, quem zerou alguma matéria está eliminado. Então, infelizmente, eliminado é a situação que não volta mais. Professor, como a gente vai saber disso? Somente lá no dia, calma. Você conferiu o gabarito, você achou que zerou matemática, achou que zerou ética? Calma. Vai ver, alguma questão pode ser anulada, alguma questão pode ser alterado o gabarito e você que estava zerado, você pode voltar para o jogo, né? Então calma, né? Não vamos ficar um pouco ansiosos antes da hora. Próxima questão, eu recebo muito, ó, professor, tirei X, tirei uma nota aí, qualquer. O que você acha? Você acha que dá? Time, é muito difícil dizer. Eu vou deixar aqui, ó, um outro vídeo, opa, aqui, ó, eu sempre erro lá. Aqui, ó, um outro vídeo que fala sobre nota de corte. Se você não viu ainda, dá uma olhada, para você entender a complexidade de uma nota de corte. Eu falo das variáveis, eu falo de muitas outras questões que tem que ser avaliada, que não dá para a gente responder se o aluno pergunta assim: professor, aqui foram 1000 pessoas, tantas pessoas e eu tirei 37. Você acha que dá? Cara, eu não sei. Tem várias questões aí que a gente tem que avaliar, mas mesmo assim, para tentar chutar uma nota, eu fiz esse vídeo aqui, e esse vídeo aqui ele pode ajudar você se você ainda não viu, tá? Dá uma olhada lá. Mas é isso, nota de corte é muito difícil dizer, é melhor você dar uma olhada nesse vídeo aí, tá bom? Bom, vamos passar para os requisitos. Dentro dos requisitos, primeira coisa que muitas pessoas me perguntam é: quando entregar os documentos, Cambuí? Bom, eu fiz aqui, dá uma olhadinha, ó. Esse daqui é um outro vídeo. Nesse outro vídeo, eu falei sobre documentos. Então, vocês estão percebendo que neste vídeo de agora, hoje, eu estou juntando tudo, né? Toda a história, para você ter um vídeo referência, para você juntar todas as suas dúvidas, suas informações e todos os seus vídeos. E eu vou linkar aqui ao vídeo de documentação. Lá eu apresentei para você vários documentos que eram necessários para que você pudesse apresentar quando te solicitarem. Não é agora, é quando solicitarem. Professor, então não vou fazer nada agora. Depende, porque se você tiver alguma pendência, algum problema nesses documentos, você já corre atrás agora. Esse foi o objetivo do vídeo, mostrar para você quais são os documentos, para você já saber e já correr atrás agora. E aí vem muitas questões relacionadas a documentos. Por exemplo, olha, eu não tenho documento, eu não tenho aqui o reservista, eu não tenho aqui o eleitoral, eu não completei 18 anos, o que acontece? Bom, simplesmente, em regra, isso está no edital. Se você não cumpre os requisitos de documentação, você está eliminado do processo seletivo. Simples. Mas professor, eles vão me dar uma chance? Sim, eles vão dar um prazo para você poder apresentar. Eles vão te comunicar quando você tem que estar com tudo isso. Então eles têm essa parte humana, claro, que vão tentar ajudar e viabilizar o seu acesso. Agora, chega no limite que você tem que estar com o documento, você não tem ainda? Professor, eu vou fazer 18 anos em setembro. Já era, você não vai ter.
18 anos quando chamarem. Então tem coisas que não tem o que fazer. Simplesmente você já sabia quando fez o PSS que a gente tem requisitos. Se você não tem documento de reservista, professor, eu não tenho reservista porque eu ainda não tinha 18 anos, agora que eu fiz, eu dei entrada no reservista, não vai sair a tempo. Fazer o quê? Já sabia que tinha que ter 18 anos, já tem que fazer os cálculos, mesma coisa com todos os outros documentos, tá, pessoal? Então, grave, documentação é necessária, ó. Eu não cumpro o requisito, muitas pessoas falam, não cumpro um requisito. E agora, o que acontece comigo? Bom, a gente falou, se você não cumpre algum requisito, você está eliminado da prova, e eliminado não tem chance. Próximo, eu estou sem o documento X, o que fazer? Galera, nesse vídeo aqui, eu passei para vocês aí ponto a ponto de documentação, todos os links, o que você tem que fazer, onde você vai tirar a segunda via, o que você vai pedir, até os outros modelos referência. Então dá uma olhada nesse vídeo de documentação que pode te ajudar, tudo bem? O próximo agora é sobre acumulação. Muitas pessoas perguntam sobre acumulação. E o que a gente tem para dizer sobre acumulação? Primeira questão, sou MEI, eu posso assumir? Eu posso acumular a função de MEI com a função de servidor público? Infelizmente, não. É o que está expresso lá na Lei 8.112, artigo 117, inciso 10, que também é aplicável à Lei do Temporário 8745, e ela diz o seguinte: o servidor público, não interessa efetivo, comissionado ou temporário, no caso, o servidor público, ele não pode ser sócio proprietário de empresa, ele não pode ser majoritário, ele não pode ser o sócio administrador, sócio gerente, ele não pode cuidar de uma empresa. No caso de um MEI, ele é o próprio sócio administrador. Então é por isso que há incompatibilidade. Por quê? Como é que você vai administrar um negócio na iniciativa privada sendo um prestador de serviço, um servidor à população, servidor público? É uma incompatibilidade de atribuições. Então é incompatível com o exercício do serviço público você ser dono de empresa, você atuar também no mercado, tá? Isso é para evitar qualquer tipo de ligação, qualquer tipo de mistura entre o patrimônio público e o patrimônio privado. Então sempre tem que deixar as coisas bem separadas. Tudo bem? Então tá esclarecido. O que eu tenho que fazer, Cambuí? Tem que dar baixa. Faça a solicitação de baixa. Eu também deixei lá nas documentações todo o passo a passo da baixa que você tem que fazer em relação a MEI, tá bom? Posso acumular com estágio? Muitas pessoas perguntando, time, estágio não é vínculo com a administração, estagiário não tem vínculo. Estagiário tem vinculação com o serviço terceirizado. Serviço terceirizado ou uma terceirizada, como as instituições que cuidam dos estágios, elas têm a relação com o órgão, não você. E quando o órgão administra o estágio de forma direta, é somente um estágio, não é um vínculo efetivo de servidor público. Então, em regra, não há qualquer impedimento. Professor, mas eu posso acumular sendo MEI? Eu trabalho aqui, eu sou, sei lá, vendedor, eu trabalho aqui na joalharia, eu trabalho aqui numa operadora de telefone, eu trabalho aqui em algum lugar, eu posso acumular? Pode sim. Porque o problema de acumulação é cargo público com cargo público. No caso, você não é um cargo público, você é seletista. Então você trabalha na iniciativa privada. Então você pode conciliar com a atividade sim. Professor, então como que é a restrição em termos de acúmulo? Em relação ao tempo, a hora. Como é que você vai compatibilizar essas horas? Depende de você. Então, se você puder compatibilizar, professor, eu vou ser recenseador, vou trabalhar à tarde, vou dar o gás à tarde. E de manhã eu trabalho lá na venda, eu trabalho lá no mercado. Tudo bem, você pode conciliar. Agora, você trabalha 8 horas, você vai trabalhar à noite como recenseador? Será que você vai conseguir cumprir as metas e atender os setores censitários? Então esse daí é o questionamento, mas não tem impedimento, desde que haja essa compatibilidade. Professor, posso acumular tendo bolsa? Eu tenho uma bolsa aqui que me ofereceram. Tranquilamente, time, a bolsa não é impeditivo para que você exerça a atividade. Como eu disse, bolsista não gera qualquer tipo de vínculo para a administração. Então bolsa não tem vínculo com a administração, beleza? E o próximo ponto é: posso acumular com meu cargo em comissão? Professor,
eu sou comissionado aqui na prefeitura, eu sou comissionado aqui no estado, eu sou comissionado aqui no governo federal, eu sou comissionado, eu posso acumular? Não pode acumular, porque a regra de acumulação ela serve para os cargos comissionados também, desde que você não, por exemplo, você exerce uma função pública e você acumula uma função comissionada. No caso do temporário, não há previsibilidade, então não vai fazer essa acumulação, porque pode dar incompatibilidade aí em termos de assunção de obrigações, tá? Então, por ressalva, não há essa possibilidade, não. Agora, tem uma brecha ali, estadual, federal, uma legislação que autoriza, aí tudo bem, mas em regra, essa é a regra que eu estou passando, a incompatibilidade, tá? Professor, vamos falar da quarentena? Bora! Que quarentena é essa? Pergunta que eu mais recebo. Eu posso sair e assumir um temporário federal? Time, é como a gente sempre fala, você não pode fazer isso antes de 24 meses. Se eu tenho aqui um cargo, exerço um cargo aqui no Ministério, exerço um cargo aqui federal, temporário, e eu quero sair para assumir o IBGE, eu não posso antes de 24 meses. E se eu assumo o IBGE agora, eu posso sair do IBGE e assumir outro daqui 3, 4, 5, 6 meses? Não, também não posso, porque é temporário para temporário federal. Só que aí tem uma próxima pergunta, que é assim, mas professor, se eu for estadual ou municipal, eu posso assumir nessa situação? Aí é diferente, por quê? Porque a legislação ela fala o seguinte, no caso de você assumir cargo temporário antes de 24 meses para cargo temporário federal, não pode, porque é com base na lei 8745. Mas ele diz o seguinte, se é com base na lei 8745, que tem um impedimento, então nas outras, e na municipal, e na estadual, então vai depender da legislação estadual ou municipal sua. Essa questão de acumular um cargo, de assumir um cargo logo depois. Ou seja, o impedimento dos 24 meses, ele se aplica à esfera federal da 8745. Se você não tiver um impedimento aí na sua legislação municipal, se não tiver impedimento na legislação estadual, aí tudo bem, não tem um impedimento dos 24 meses, porque é só de federal para federal, beleza? Próxima pergunta agora sobre treinamento, muitos questionamentos sobre treinamento, né, time? Primeiro ponto é, professor, quando é que começa, enfim, o treinamento? Então, ó, começa o treinamento para os agentes censitários já no dia 6. A previsão é que no dia 6, já estabelecido 6 de junho, a gente já tem o treinamento, no 6, né? Mais ou menos ali, dia 6 de junho, já começa o treinamento dos recenseadores, dos agentes e dos recenseadores. A gente tem o treinamento em julho, já começa julho fazendo o treinamento dos recenseadores, tá bom? Aí você vai ter 1º de agosto a coleta já feita, bacaninha, com todo mundo ali disposto. Quanto tempo demora esse treinamento, pelo amor de Deus, Cambuí? Bom, são duas situações diferentes. Primeira situação do recenseador. Demora 5 dias, durante 8 horas durante o dia, você tem que conciliar com o seu trabalho aí, caso você tenha. E você aqui pode, inclusive, faltar um dia, porque é 80% de presença, mas tem prova. No final do treinamento, você faz uma prova para verificar se você vai passar. E aí você faz essa prova, tem que tirar mais do que 50%, tá? Para os agentes censitários é diferente. Os agentes censitários vão fazer o treinamento, mas o treinamento já faz parte já do contrato dele. Então ele já vai ser contratado, depois de contratado é que ele vai fazer o treinamento. O treinamento totalmente online. Já no caso do recenseador não, vai ser online e também presencial. Então tem essa diferença entre os dois treinamentos. Professor, eu recebo durante o treinamento? Bom, você recebe durante o treinamento, sendo recenseador, você recebe. Tem duas situações. Tem um recenseador que vai passar na prova e tem um recenseador que vai reprovar, vai ser eliminado. Até então, quem vai ser eliminado? Será que recebe? Havia uma dúvida, mas tudo indica que vai receber também. Aquele recenseador que foi aprovado também vai receber, claro, como ajuda. Já o agente, ele já está recebendo, por quê? Porque já faz parte do contrato. Lembra que ele já foi contratado? Ele já foi contratado, está sendo treinado e o treinamento faz parte do contrato dele até ele receber ao final do mês. Lembrando que durante esse período aí ele já está contratado, mas o recenseador não está contratado. O recenseador ainda está fazendo concurso, né? Ainda está passando por outras etapas. Ou seja, o treinamento do recenseador, ele é eliminatório. Se você não passa na prova final do recenseador,
você está eliminado do concurso, você está eliminado do processo seletivo. Então, para o recenseador, a fase de treinamento ainda é uma etapa que ainda vai acontecer para a sua vida. Então, não tá ganho não. Você ainda tem que passar nesse treinamento, tá bom? Vá com calma aí, recenseador. Ainda tem chão aí para a gente percorrer. Eu posso acumular CLT com o treinamento? Essa pergunta também é comum porque muitas pessoas, com medo, de largar o emprego e ir para o treinamento, vai que reprova. Então eles querem conciliar. Pode sim, tranquilamente. Veja lá na sua empresa, onde você trabalha, como que você vai ficar 8 horas no treinamento, sendo que você tem que trabalhar lá. É só fazer aí um ajuste de horários, pedir umas licenças, uns abonos lá para você participar do treinamento, explica a situação, tenta conciliar as duas coisas. Depois, na hora do exercício, na hora dos censos, aí fica mais tranquilo para você. Tudo bem? Vamos para a próxima pergunta. Já estou contratado no treinamento? Bom, acabamos de falar até, Antecipamos um pouco. O recenseador, ele não está contratado. O treinamento faz parte do processo de seleção. Se você eliminar, não passar na prova, você está eliminado. Você precisa de 50% ou mais para passar na prova. Também precisa de mais de 80% de presença, senão você também está eliminado. Então, para o recenseador, o treinamento faz parte ainda do processo, ainda não acabou, hein? Já para o agente, não, ele já está contratado e o treinamento que é somente online, ele vai só para obter as informações, por exemplo, da PUI, que a gente já disponibilizou o link também lá na parte de documentação. Então, isso é que está disponível lá para os dois. Próxima pergunta, PSS Censo 2022. Agora, pergunta geral, Pergunta geral que me fazem. Quando saberei se passei, Cambuí? Quando é que sai o bendito resultado? Bom, a primeira data que eu quero que você grave é 13 de maio. 13 de maio é quando sai o resultado do gabarito definitivo, ou seja, se teve ou se não teve gabarito mudando, anulando, trocando questões. E junto com o gabarito já vai sair o nome das pessoas que foram aprovadas. Ali mesmo já vai aparecer. No dia 20 de maio, que é uma outra data, lá é o resultado final. É quando acabou o processo. Lá não vai ter mais recurso, lá não vai ter mais nada. Então, entre o dia 13, que sai o resultado, e entre o dia 20, essa semana é uma semana que você pode impugnar, pode questionar. Acabado ali dia 20 já era. Então, você já vai ter uma resposta no dia 13 de maio e depois no dia 20 a confirmação. Tudo bem? Próximo. Salário, dúvidas sobre salário. Primeira dúvida sobre salário, quanto ganha o recenseador? Bom, a gente falou aqui algumas vezes que o recenseador recebe um valor variável, então de acordo com a produção dele. Você vai produzir mais dentro das suas 25 horas até as 50 horas, que é o limite estabelecido. Dentro desse período você vai produzir o máximo que você puder e vai variar de acordo com regiões. Tem regiões que é mais difícil, então ganha mais, porque é mais difícil fazer casas. Outras regiões é mais fácil fazer casas, então ganha menos. E aí a cada setor censitário que você vai fechando, você vai pegando o próximo, vai fazendo. Quanto mais e melhor você consegue obter uma melhor remuneração aí, tá bom? E o ACS e o ACM, quanto ganha cada um? Bom, ACM e ACS, 1.700 para o ACS, 2.100 para o ACM. Então a diferença aí básica de R$400, basicamente entre um e outro, é a diferença remuneratória entre os dois. Professor, qual vale mais a pena? Tenho recebido muito essa pergunta. Qual vale mais a pena? Agente censitário, supervisor, recenseador, o que você faz? Olha, essa pergunta é do íntimo de cada pessoa. Porque assim, o que vale mais a pena? Bom, se você é uma pessoa que pensa em dinheiro, vale mais a pena o recenseador. Se você é uma pessoa que pensa mais no trabalho, ficar dentro de um posto de coleta, ali, quietinho, coordenando as coisas, ou meter o pé na estrada e sair de casa em casa andando, se você gosta de ficar quietinho, então vai ficar para o agente. Então vai muito do perfil, o que você gosta de fazer e o que você quer agora. Você quer dinheiro? Você quer ficar parado no posto? Você quer orientar? Você quer pegar sol? Não quer pegar sol? Quer falar com pessoas? Não quer falar com pessoas? Então vai muito de você. Então essa pergunta é muito íntima, cada pessoa que vai responder. Eu, Eduardo Cambuí, eu escolheria recenseador por dois motivos.
Primeiro porque eu gosto de pessoas, eu gosto de andar, eu gosto de ter atividade fora do quadrado, externa. Segundo porque depende só de mim. A minha produção, a minha organização, a minha logística, não depende de mais ninguém, só depende de mim. Então eu gostaria muito de recenseador em vez de agente, tanto censitário como supervisor. Próxima, sobre a alimentação. Ganha alimentação? Temos duas situações, tá? A primeira situação é do agente. O agente censitário vai ganhar a alimentação. 458 é estipulada no governo federal. Há uma instrução normativa que, do final do ano passado, que estende a alimentação para todos os contratos temporários, então o agente vai receber o auxílio alimentação de 458. A grande questão é o seguinte, para o recenseador, como ele vai trabalhar por produção, inclusive os dias de trabalho, ele que vai selecionar porque ele não tem dia certo de trabalho, ele pode fazer 25 horas na semana. Então pode ser que um dia ele não vá trabalhar e outro dia ele trabalhe em dobro. Então é muito difícil você pagar uma alimentação, calcular uma alimentação com base nisso. E é exatamente por isso que ele tem uma remuneração maior, porque é como se já tivesse embutido, incluída ali. Então, em regra, tá, time? Em regra, o que se tem, o que se entende é que a alimentação já está incluída ali dentro do valor, né, do cálculo que o recenseador por produção vai receber. Não vai receber aquilo mais alimentação, não, porque aí perde um pouco do sentido, né? Então, essa é a orientação que eu tenho para passar. Sobre transporte, transporte é bem variável, né? Para o recenseador, né? Assim, para o agente vai ficar no posto, ele vai, se vira lá, tem a forma dele chegar, dependendo da distância, claro, você pode solicitar o transporte, auxílio transporte, e para o recenseador, dependendo também da localidade, como ele tem que ir andando para a localidade, e normalmente é em vizinhanças, em locais limítrofes, próximos, então normalmente não precisa. Mas há certas distâncias de difícil acesso, dificuldade, você pode solicitar o transporte do IBGE. Não tem para o Brasil todo, em algumas situações tem que solicitar, tem que pensar e tem que ver se é próprio e é cabível ou não aquela ajuda ali, tá bom? Em relação ao auxílio creche, professor, tem auxílio creche? R$ 321 até completar os 6 anos, né? De 5 anos até quase 6, quando for completar. E aí, nesse período aí que você vai ter do auxílio creche, 321 você vai receber por filho. Então, assim, você tem um filho, 1, 2 filhos, 2, 3 filhos, 3. Auxílio creche proporcional aí à quantidade de filhos você recebe, tá bom? Mais uma dúvida, eu perco o meu seguro ou o meu auxílio? Cambuí, eu não gostaria de perder nada. Eu não gostaria de perder nada. Eu também não gostaria de perder nada. Mas pensa comigo, time. Sobre o auxílio, né? Eu perco ou não o auxílio, seguro-desemprego? Bom, a sua situação para você receber era uma. Quando agora você vai trabalhar, a tua situação é outra, concorda? Você está recebendo o seguro-desemprego, agora você não está desempregada. Mudou. Você estava recebendo auxílio por causa da renda per capita, era baixa, agora a renda aumentou. Então, sua situação mudou. Então, em regra, tá, time? Se você recebia diante de uma situação e você muda a sua vida, você mudou a sua vida, agora você tem uma outra vida. Você tem uma vida remunerada, você tem uma vida agora com trabalho, durante alguns meses, mas tem. Então, mudou, isso vai cair, vai perder. Professor, tudo isso que eu falei, time, tem muita coisa aqui que é declaratório. Então, você vai declarar, você viu lá naquele vídeo de documentos, que você vai declarar se você tem, se você não tem, se você recebe, se você não recebe, se você é MEI, se você não é MEI. Lembra? São declarações. E é o que eu falo, time, não se espera que você minta. Mas também o IBGE não vai ficar correndo atrás, fiscalizando, buscando. É aleatório, se ele for fiscalizar é pontual, é aleatoriamente, é por sorte, é por meio de auditoria, é por meio de algum tipo de controle, mecanismo interno. Então, galera, não minta. Então, se você tem que regularizar alguma situação, preencha aí os requisitos, regularize a situação. Se você já sabe que vai perder, então calcule, ajuste a sua vida aí já para perder o benefício. Então, ao chegar lá, você vai declarar que você não é MEI, que você não recebe auxílio, que você não acumula cargos. Muitas coisas são declaratórias, você vai falar. Então, espera-se, claro, que o candidato ele cumpra com a verdade. Tudo bem? Beleza, time? Então, qualquer dúvida, eu sou Eduardo Cambuí, ficamos por aqui.
Qualquer dúvida, qualquer informação, é só você buscar por lá. Eu vou tentando resolver. Se eu não conseguir, eu consolido, eu junto e faço um vídeo aqui explicando para todo mundo aí a maior parte das dúvidas. E claro, se você ainda não está inscrito nesse canal, olha só, não perca essa oportunidade de receber informações gratuitas, diárias, né? Diariamente você vai verificando as que eu já postei, a gente vai buscando novas informações, assuntos, vá sugerindo também, eu vou colocando e sempre eu vou postando aqui outras informações. No mais, agradeço aí novamente a participação de todos e todos, espero ver num próximo vídeo, como eu falo, vamos juntos!